Então, para mim, esse foi o meme do dia. Vai ser mais difícil fiscalizar professores? É evidente que sim. O novo meme que está conquistando as redes sociais sugere um novo animal para cédulas do real, o javali. Um meme satírico que ganhou popularidade nos últimos dias, que sugere que o real teria, então, um novo animal para colocar em suas cédulas, o javali, uma brincadeira que faz referência à desvalorização da moeda brasileira. Não sei se temos a nova nota proposta pelos internautas. Aqui temos o javali. Rodrigo Constantino, você viu o Plano Real ser criado, está vendo agora uma nota de javali. Seu comentário em 2 minutos sobre esse novo meme das redes sociais. Emporcalharam o Plano Real, né? E o mais triste, o mais chocante disso é ver que muitos economistas sérios que foram responsáveis pelo Plano Real fizeram um L. Agora estão com medo, agora estão com receio, mas eles fizeram um L, caindo na ladainha de salvar a democracia com Lula, o maior amante de ditaduras comunistas que existe no planeta. Então, realmente, é uma história assim bizarra, né? De como você tem um crédito com a população e como você pega essa reputação e joga no lixo ao fazer o L apoiando essa quadrilha aí do PT. Quanto ao animal na nota, podemos pensar em outros, né? Podemos pensar em vários. Galinha, em homenagem, enfim, a alguém. Eu pensaria em capivara, talvez, também, porque puxar pela capivara, né? Como dizem os paulistas, puxar pela capivara. Essa turma do PT aí é a garantia de que você não vai acabar nunca com um histórico, né, um currículo, digamos assim, uma ficha criminal extensa, né, impressionante. Então, podemos pensar em vários bichos aí, né? Agora, estão destruindo o Brasil e tudo isso era previsível. Pois é, né? Eu tenho certeza que a Fabi discorda do javali porque ela colocaria um Lula Pomerânia, né, na nota, mas não de 50, só de R$100 para cima, porque a Fabi, afinal, é chique, né, Fabi? O que você acha desta novidade e qual animalzinho você colocaria para definir esta perda de valor constante de nossa moeda? Eu não vou falar que eu queria o burro, porque eu gosto dos burrinhos, né? A gente sabe que o burro é muito importante para a economia no Brasil, então não vou ofender o bichinho, né? A mesma coisa que o javali, né? Também tenho dó do bicho, mas olha só o que importa a biografia desses economistas aí. Agora ninguém fala em biografia, tem que ficar marcado que esse pessoal aí autorizou, não é assim que eles falavam? Eu autorizo, então autorizaram o Lula a voltar a fazer essas palhaçadas e ficar com o real realmente com a constatação, né? Já valia alguma coisa. E eu até sugeriria para que os diretores aqui da Bradock, para a gente fazer um campeonato de meme diário, né? E a gente coloca qual o melhor, porque a gente precisa rir também, a gente precisa se manter saudável. Então, para mim, esse foi o meme do dia, realmente o melhor. Parabéns para o criador. Não queremos saber as identidades, porque o meme, como eu sempre digo, é vida. E sendo vida, não vamos também contar, né, quem são os artistas que produzem. Muito bem feito o javali. Pois é, até porque, segundo o governo, os memes alteram o câmbio do real. Então, basicamente, quem faz meme é um terrorista que está minando a economia nacional. O presidente Lula sancionou uma lei que restringe o uso de aparelhos nas escolas, alegando que a medida ajudará a melhorar a atenção dos estudantes, uma decisão que divide opiniões entre pedagogos e pais. Em caso de perigo, de necessidade ou de força maior, os estudantes poderão ter acesso aos aparelhos. Vamos dar uma olhada se temos o vídeo do Lula sancionando esta lei que proíbe os telefones celulares nas escolas. Vamos dar uma olhada. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. Olha, eu penso que os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. A gente precisa voltar a permitir
que o humanismo não seja trocado por algoritmo. A gente precisa votar para isso. Nós não estamos interferindo na proibição, nós estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Silvio Navarro, sua opinião sobre esta questão, porque, de um lado, é claro, tem evidências que mostram que crianças que usam telefones celulares têm um aprendizado menor do que não usa, mas, ao mesmo tempo, organizações como que lutam contra a doutrinação, né, contra a ideologia na sala de aula, né, como Escola Sem Partido, protestaram, porque não terá mais a possibilidade de fiscalizar professores que tentam doutrinar. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que aí tem de tudo, Caute. Em primeiro lugar, quando o Lula diz assim, numa sala de aula, isso ou aquilo, ele deveria ir a uma sala de aula. Eu acho que é preciso ter conhecimento de causa e ele não tem, né? Ele não vai à sala de aula, ele não estuda, ele tem um ministro incompetente, um ministro que depois de 2 anos não conseguiu deixar marca alguma. Aliás, isso é uma marca do PT. O PT que, quando Dilma Rousseff foi presidente, dizia que era pátria educadora, não educou ninguém. Pelo contrário, foi marcado por fraudes no Enem. Esse ministro, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, por exemplo, é um ministro que acabou com a grade do ensino médio, que era uma grade profissionalizante, direcionada a transformar o aluno para alguém mais preparado para o mercado de trabalho e não ficar lendo livro velho com cheiro de naftalina e sair da faculdade achando que vai fazer ciências sociais, mas o Brasil é o país que tem, para cada 10 estudantes que querem continuar no diretório acadêmico jogando sinuca e estudando ciências sociais, tem um engenheiro no máximo, tem um profissional de medicina, é muito ruim, né? Ninguém sabe matemática no Brasil. E a culpa é dessa gestão do PT, ideológica, empoeirada, direcionada a transformar as mentes de jovens em esquerdistas, porque é uma fábrica de eleitores. É mais ou menos assim que funciona. O segundo ponto vai ser mais difícil fiscalizar professores? É evidente que sim, mas a gente sabe que eles estão lá. Então, talvez não seja o caso do celular, mas sim de pais e mães acompanharem mais de perto aquilo que acontece no livro didático, aquilo que acontece na sala de aula e no dia a dia dos seus filhos. Se você abrir um livro de história do seu filho que está ali no ensino médio, com certeza você vai encontrar barbaridades. De geografia, então, nem se fala. Então, eu acho que esse é o caminho, é aproximar o pai da sala de aula e fiscalizar o professor. Penso eu que é a melhor alternativa, Caute. Mas é um debate complexo. Eu entendo que o celular também, de alguma forma, ele dificulta. Tem muita gente que está viciada em tela, né? Hoje em dia tem toda uma geração viciada em tela e isso também atrapalha. Mas quando eu ouço qualquer coisa sobre educação vindo desse senhor aí de chapéu Panamá, tá tudo errado. Fabi Barroso, sua opinião sobre esta mudança legislativa e será positiva ou negativa essa proibição de telefones em sala de aula? Primeiro, Caute, eu preciso fazer um desabafo. Toda vez agora que o Lula aparecer, ele vai aparecer com o chapéu mesmo. Gente, eu não consigo nem me concentrar. Já não conseguia. Vocês que estão assistindo aqui, conta no chat. Se vocês conseguem se concentrar, porque eu não. Né? Fica parecendo uma entidade lá, gente. Ô, coisa maluca, né? Tá demais. Pronto, passou essa parte. Vou falar aí da legislação a respeito dos celulares. Eu sou absolutamente contra essa legislação, porque eu sei o que na prática vai acontecer. Por exemplo, eu já vi algumas reportagens da mídia lá, que adoram o controle, dizendo o seguinte, que como equiparado ao próprio celular, são smartwatch, né, os relógios, são iPads, aí eu vou ficar aqui nos relógios. Os relógios, por exemplo, são usados por muitas crianças que têm diabetes e outras doenças que precisa realmente de monitoramento. É para isso que a tecnologia serve. E aqui eu estou pensando porque vai ficar no caso a caso a tal da burocracia, né, os pais terem que explicar esse tipo de coisa.
e sempre ficar um amiguinho apontando o outro, né? Porque aí vira, desde criança, você vai aprender o quê? O não vai sair. O colaboracionismo na denúncia. Denuncismo, obrigado. O denuncismo vai ficar desde criança sendo ensinado. Vamos caguetar, vamos dizer, vamos falar, porque tem lei que não pode. Isso não é saudável, né? O saudável é realmente achar o meio termo. Eu entendo também as questões do celular, o quanto atrapalha na educação, né? Entre prós e contras, eu já disse aqui, eu sou a favor da liberdade porque a educação tem que ser dada dentro de casa e as escolas apenas têm que reforçar o que o pai diz. Não seria maravilhoso se chegássemos assim? Seu pai diz o quê? Ele permite ou ele não deixa você ter? E dependendo do que for, aí toma-se, né, a iniciativa e segue na frente. Olha lá, o Constantino, obrigada. O que dizer? Não é, né, porque gente? Não é porque o Lula gosta do chapéu Panamá que o chapéu Panamá é ruim. O Lula gosta de Romané Conti também, Fabio. Eu botei em protesto. Tá certo, vamos salvar a dignidade do chapéu Panamá. Gostei disso, né? Porque o chapéu é digno, né? É tão bonito. Eu lembro que todo mundo gosta. Você ficou bem agora naquele maluco lá, gente, né? Que se diz presidente da República. Fica, né, na cabeça e as orelhinhas ficam o que para o chapéu de Panamá. Gente, desculpa, eu não aguento. Mas deixa eu pegar gancho, agora falando sério. Caúto, eu vou atropelar então para pegar gancho aqui no que a Fabi disse, e o Silvio também, porque eu concordo que a questão é delicada. Eu fico pensando assim, né? Quando você leva uma criança num dentista, ela é obrigada a ficar quieta ali, porque ali tem um processo muito claro que tem que ser feito, e ela não pode ficar fazendo bagunça, porque senão o profissional não consegue fazer aquilo que ele se propõe a fazer e que o serviço contratado espera que ele faça. Então, a criança tem que obedecer no dentista. Aí chega na escola, a gente por algum motivo acha, desde a década de 60, 70, né, com Pink Floyd, hey teacher, leave them kids alone, vamos tornar tudo horizontal. E está todo mundo delegando autoridade, né? Os pais delegam a autoridade para os professores, que eles como pais deveriam ter, e muitas vezes ficam de fora dessa participação da sala de aula, que o Silvio colocou bem, deveriam se inteirar mais. E agora, pelo visto, os professores estão pedindo ajuda ao papai Estado. Porque, veja, se o professor quiser, ele já tem essa autoridade. Aqui na minha sala de aula é proibido pegar em telefone. Quem pegar em telefone está expulso. Expulso de sala. Tira nota 0, vai falar com o diretor. Então, é o quê? Vai ter que ter uma lei para isso? O problema do Brasil é que tudo é pensado em forma de lei, né? Vamos criar uma lei para impedir que o jovem fique no algoritmo. Eu sou o primeiro a reconhecer que esses algoritmos, essas redes sociais, são viciantes, são feitas para isso. Eu mencionava atrás o caso do TikTok. Na China, o TikTok não é TikTok, é Douyin, e é diferente para crianças do que o TikTok para o resto do mundo. Acho que a China sabe, né, o que está fazendo com o resto do mundo, né? Mal. Então, não é uma coisa trivial. Agora, dentro de sala de aula tem que ter autoridade. Você está lá para estudar, o professor está falando, você tem que escutar. E se você pega o telefone, você está expulso. Agora, o problema é que hoje, se o professor expulsar, o pai vai lá brigar com o professor e com a escola. Então, está tudo invertido. A gente tem que resgatar a questão de autoridade. Agora, o Escola Sem Partido tem um ponto. Hoje em dia, a gente sabe que sala de aula, para o Lula, que tem azia quando lê e que nunca deve ter frequentado direito uma sala de aula, para a sala de aula, para eles, é instrumento de doutrinação ideológica. Eles fazem isso desde a mais tenra idade. Então, como é que você se defende disso? Quando veio a pandemia e alguns pais acompanharam as aulas online, muita gente teve a epifania. Meu Deus, é isso que meu filho aprende? O professor é um militante lulista? Então, é isso que eles aprendem. Né? Então, você tem que estar mais em cima. Agora, o aluno tem que ter um mecanismo de defesa. Não quer telefone em sala de aula porque o moleque vai ficar ali zapeando e comprando e vendo coisa em vez de prestar atenção no professor? Ok, né? Então, vamos gravar as aulas. É isso. Eu fico arrepiado quando a turma fala em liberdade de expressão para professores. Há uma má compreensão muito grande de conceitos. Eu e o Miguel Najib, do Escola Sem Partido, escrevemos um livro sobre isso que não foi publicado. O livro estava pronto. Acabou lá que o Carlos Andreasa e a Record postergaram e depois a gente acabou cada um tocando seus projetos. É uma pena, porque é um livro bom sobre isso. E tem lá um capítulo que a gente falava audiência cativa.
O professor tem audiência cativa e ele tem ali um produto certo que ele tem que entregar. Se você tem aula de matemática, você não pode ficar falando de surf a aula inteira. Então você também não pode ficar falando de Lula e votar em Lula. É aula de matemática, tem um conteúdo específico que você contratou a escola para oferecer e que ele não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão é eu falar sobre o que eu quiser. O professor não tem isso, ele tem audiência cativa. Ele tem um programa que ele tem que entregar, um conteúdo que no Brasil o MEC define, é um erro, é tudo muito centralizado no MEC, tinha que ser muito mais local, mas não há essa liberdade de expressão para o professor falar o que quiser. Então vamos filmar as aulas. Vamos filmar as aulas, qual o problema? Tem medo de quê? Eu posso ser professor, eu dou cursos, eu faço meu curso gravado, tá lá o que eu estou ensinando. Por que o professor não pode gravar a aula dele? Porque vai aparecer ele falando como votar no Lula, virar militante, defender o MST, o capitalismo é malvado e por aí vai? Então esse é o problema, né? Eles não querem tornar público o que eles fazem em sala de aula, porque eles sabem muito bem o que eles andam fazendo. É doutrinação ideológica e não ensinar matéria. Pois é, e eu queria só salientar que o Costa e o Lula estão fazendo apropriação cultural com o Panamá do atual prefeito do Rio de Janeiro, tá? Porque eu me lembro dele com esse Panamá... O chapéu é do Equador, hein? O chapéu é do Equador. Eduardo Paes Feelings. O ministro Fernando Haddad disse que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai ficar para 2026 ou também depois disso. Segundo o ministro Haddad, o governo Lula vai manter a isenção do imposto de renda somente para quem ganha até 2 salários mínimos. A decisão é algo que está alinhado à vontade, à orientação do presidente Lula, mas vai na contramão daquilo que Haddad tinha anunciado no final de novembro em um pronunciamento na televisão, quando também apresentou o famoso pacote de corte de gastos. No final das contas, esta medida não chegou sequer a ser enviada ao Congresso, mas ficou uma promessa para 2025 e agora para 2026 ou além disso. Rodrigo Constantino, você que é economista, primeiro ponto, o Brasil teria como isentar quem ganha até R$5.000 no imposto de renda? E segundo, como é que fica a reputação de Fernando Haddad, que prometeu em cadeia nacional isenção para todos e até agora não entregou absolutamente nada, disse que fica só para o ano que vem? Bom, primeira questão, teria, mas condicionado a corte de gastos, reformas que esse governo não pretende fazer. Por isso que quando ele apresentou aquele pacote, muita gente criticou, incluindo essa correção que, cá entre nós, ela é devida. Porque o imposto inflacionário é muito cruel. Ele engana, ludibria a população. A inflação nada mais é do que uma forma de transferir recursos, normalmente dos mais pobres, para os amigos do rei e para o próprio governo. Né? Não é uma coisa equivalente, todo mundo sofre igual. Muita gente entende assim, porque fica vendo os índices de inflação publicados, mas não é assim que funciona. É uma criação falsa de dinheiro, né, que sem lastro, digamos assim, que gera um clima de bonança artificial, mas alguns sentem isso de uma forma muito diferente dos outros. E normalmente o elo mais fraco da cadeia é o último a sentir. É aquele que ganha pouco, que não tem como se defender, que não tem nenhum ajuste automático, e na hora que ele vai ter o aumento dele, ele já não tem o poder de compra da moeda, é o que vocês estavam falando. Ele chega lá no supermercado, vê o azeite protegido, como se fosse um vinho raro e caríssimo, né? E não consegue comprar à vista. Então, inflação é isso, é uma forma deliberada de transferir recurso de um para os outros. E uma forma muito evidente de entender é exatamente o imposto de renda, porque quando você fala em corrigir essa turma que está isenta, né, nada mais nada menos é do que você manter a mesma faixa que já tinha isenção, corrigido por período inflacionário. Então é óbvio que é um direito do pagador de impostos, entre aspas, ter isso corrigido todo ano. Senão ele está se prejudicando, né? Temos aqui uma isenção para quem ganha até R$5.000. Só que R$5.000 daqui a 2 anos não é mais R$5.000 porque tem inflação. É o óbvio, o ululante. Mas todo governo dá um jeito de deixar passar porque é uma forma disfarçada de aumentar o tributo sobre os mais pobres. Então o problema em si não é
essa correção da tabela. O problema em si é o governo não ter equilíbrio fiscal. Equilíbrio, claro, é uma equação. Então você tem, de um lado, receitas, do outro lado, despesas. Esse é um governo que só pensa em aumentar a arrecadação e despesas. E não consegue, e a arrecadação está aumentando e batendo níveis recordes. Só que ele não consegue aumentar a arrecadação na mesma velocidade que ele aumenta a despesa. É um governo perdulário, irresponsável. Este é o problema. Não a correção da tabela para os mais pobres. Então muita gente focou nisso porque o pacote em si não endereçava a questão essencial. E aí, vai obter equilíbrio fiscal e, de preferência, por meio de corte de gastos do governo? Não e não. E agora vai em cima dos mais pobres, inclusive monitorando o PIX, porque sim, como o Nicolas explicou muito bem num vídeo que viralizou com mais de 50 mil visualizações, ainda não há imposto previsto, mas também não tinha imposto para blusinha, né, chinesa, e agora tem. Pois é, o vídeo do Nicolas Ferreira chegou a 67,1 milhões de visualizações em poucas horas. E aquilo que o Rodrigo estava falando, né, em economês, né, Rodrigo, o famoso fiscal drag, né, a draga fiscal que acaba arrastando o dinheiro dos mais pobres. Fabi Barroso, como é que fica isso, então? Promessa que não vai ser mantida, e como é que fica a reputação do ministro Fernando Haddad? Eu vou ler aqui agora uma frase do Sidônio Palmeira, que foi empossado, né, como ministro. Eu vou aproveitar porque junta as duas coisas. Abre aspas para Sidônio. Precisamos do envolvimento de todos e todas. A ONU reconhece o combate às fake news como uma questão de direitos humanos, fecha aspas, ressaltou o novo ministro. Então, aqui, Sidônio, como é que você enxerga essas falas do Haddad? Aqui em novembro, falou, olha, pessoal, não fique preocupado. Eu não anunciei ainda pacote de gastos, nem pacote de nada, né, pacote fiscal que se lasque, mas prometo que vai ter isenção até R$5.000, né, para todo mundo. E aí o que acontece? Já, logo na sequência, a gente já está em janeiro apenas, né, do próximo ano, a Haddad já fala, não é bem assim. Vai ficar talvez para o ano que vem, talvez nunca, né, Haddad? Então não tem compromisso com a verdade. Se é verdade essa afirmação aqui do Sidônio, que eu nem concordo, tem algo de errado no próprio governo Lula. Então, né, o ministro ali já começou bem mal, e também o Haddad continua bem mal. Isso é um grandíssimo problema. Olha, o vídeo do Nicolas está com 67 milhões, eu ainda nem assisti. Então, muita gente não assistiu ainda. Eu ainda vou ver, isso vai crescer. E Caute, você mostrou essa foto aí emblemática, né, dos azeites, que precisa agora ser, né, colocado aquele negocinho para ninguém furtar. Eu fui no mercado, pena que eu não tirei foto, eu achei pior ainda. Uma caixa de chiclete, ela é falsa, ela é fake, ela está escrita lá, você tem que pegar aquela caixa e quando você chegar no caixa para pagar, eles te dão a caixa verdadeira. Juro, gente, não é piada, é verdade. Então, assim, é inacreditável os dias que nós estamos vivenciando no Brasil. Me lembra quando eu era criança, não era criança, gente, porque senão eu vou falar a minha idade. Eu vi no YouTube que o pessoal ficava na fila do açúcar, né? Porque tinha. Meu pai falava, cada um fica aqui para pegar o tanto de açúcar. Tá faltando um titinho assim, ó, porque a gente realmente está num governo onde só falta dar a ração para nós, como ocorre lá em Cuba e na Venezuela, que falam que é mentira da extrema direita. Não tem nada de mentiroso, não. Né? Quem vai ao mercado sabe o quanto é realidade essa triste constatação. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói. Bradock Show.